Povo de Deus, aqui quem fala é Wagner Santos, e eu já quero saudar todos com a paz do Senhor e pedindo a Deus que Ele entre na sua vida através desse vídeo, que Ele possa encontrar um local no seu coração e transformar a tua vida, trazendo bênção para você e para a sua família. E eu te peço desde já, compartilhe esse vídeo, dá o teu joinha, dá o teu like, abençoe e seja abençoado. A mensagem de hoje que eu trago, ela é uma solicitação do meu amigo Tiago Góes, a quem eu já deixo o meu abraço e a paz do Senhor. Ele pediu que a gente explanasse um pouco sobre a palavra de Deus, o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A princípio, uma coisa que eu sempre falo, eu quero deixar claro para você, que Deus, quando inspirou homens a escrever a palavra do Senhor, para nos alcançar, para que nós pudéssemos conhecer um pouco sobre Deus, ele, quando escreveu, pensou em pessoas inteligentes. É por isso que Deus ele não se preocupa em escrever pormenores, detalhadamente acerca de cada assunto, porque ele conta com a nossa capacidade intelectual, com a nossa inteligência, com o nosso raciocínio. E ele conta também com outra coisa, nós temos outra ferramenta para nosso auxílio, o Espírito Santo de Deus, que está conosco aqui. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é o único livro cujo autor você chama para perto de você na hora que você está lendo e ele vem. É a Bíblia Sagrada. Você diz: Espírito Santo, vem aqui. Eu quero que você me diga o que é que você estava pensando quando escreveu esse texto. E aí o Espírito Santo vem te explicar aquilo que ele mandou que os homens de Deus, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escrevessem naquele tempo. Porque o Deus que nós cremos não é um Deus que ficou no passado. É um Deus que está presente, que está vivo, está agora aqui nesse momento. E Ele está aí também com você nesse momento. Para que a gente possa entender o que diz Isaías 55, preste atenção que Isaías escreveu esse texto mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer. Mas lá na frente, no livro de Romanos, capítulo 12, Paulo escreve basicamente a mesma coisa. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo, para fechar este pensamento, este raciocínio, ele escreve no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 16: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo ou ensiná-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, a mente de Cristo, o raciocínio de Deus, ele é um raciocínio exclusivamente de Deus. E ele dá para quem quer, para quem ele quer. E aprove a Deus dar para o seu povo, os seus escolhidos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo, ele não compreende as coisas de Deus. O mundo compreende as coisas do maligno, as coisas do mundo, as coisas da carne. Mas aqueles que são resgatados, são chamados por Deus, que sentem o chamado de Deus, eles sentem aquilo que Deus quer para a nossa vida. De forma que, assim como está escrito em Gálatas 2:20, porque já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim,
ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que quando nós compreendemos a Cristo, nós aceitamos o chamado de Cristo, o chamado de Deus para a nossa vida, ele entra dentro de nós e faz uma transformação na nossa vida. Mas não no nosso corpo, mas na nossa mente. Ele faz uma transformação na nossa mente, de forma que as nossas ações elas são modificadas, porque a nossa mente controla as nossas ações. Amém? Como lido já em Romanos 12, 2, diz de novo, vou ler de novo o texto para que você possa compreender melhor. Diz assim Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Aqui está falando de uma transformação de mente. Aqui os teólogos, os estudiosos, dão um nome para isso, eles chamam de metanoia. Metanoia quer dizer que a sua mente ela é transformada. Você pensava uma coisa até ontem, você começou a entender a palavra de Deus, você começa a pensar de outra forma, agir de outra forma. Você começa a ter mudanças de atitudes, de personalidade, de características, de coisas que você fazia, que achava prazeroso, hoje já não te chamam mais atenção. Coisas que você pensava até ontem serem agradáveis, hoje já não te agradam mais, já não te dão nenhum prazer. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E como disse aqui no livro, no texto inicial de Isaías, vamos ao texto. Esse texto é o que eu quero que você entenda aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está dizendo que ele pensa muito diferente, não dos evangélicos, não do povo cristão, mas do povo do mundo, do povo de uma forma geral. Está dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Sabe, quando você começa a pensar como Deus, os teus pensamentos começam a fluir de forma diferente, até a tua oração é diferente. Eu costumo dizer que a oração, ela é mais ou menos uma concordância com Deus. É por isso que Paulo, quando ele orou 3 vezes, ele achou que já estava orando muito. Ele disse, orei 3 vezes para que Deus passasse de mim este espinho na carne. Mas aí, Deus falou comigo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza é essa? Não a fraqueza de músculos, mas a fraqueza do pensamento da carne, do pensamento materialista. Este pensamento carnal, ele vai enfraquecendo conforme você fortalece o teu espírito na presença de Deus. E quando você fortalece o teu espírito na presença de Deus, a tua oração começa a mudar. Aí você não ora mais buscando os teus interesses. Você começa a entender quais são os interesses de Deus. E aí você começa a pensar não só dessa forma temporal, de agora, do aqui, do hoje, do eu quero, do eu posso, do eu tenho, do eu faço. Não. Você começa a pensar o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a humanidade, o que Deus quer para a igreja, o que Deus quer para as pessoas. E este pensamento, ele vai não só no hoje, no aqui e no agora, não só no que eu quero, mas ele vai de geração em geração. Ele vai passando de pessoas a pessoas, e aí você começa a pensar de forma menos egoísta, menos arrogante, menos avarenta. Você começa a pensar, o que Deus quer? O que Deus quer para a minha vida? Como eu posso contribuir para o reino de Deus? O que eu posso fazer para ser mais útil para Deus? Como é que eu posso agir? E aí diz o seguinte, o texto, ó. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Deus está falando assim, ó, você não tem que focar o teu pensamento nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais, que são maiores e melhores. A Bíblia nos diz que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Sabe por que existem pessoas que são tão egoístas? Porque elas só pensam no que eu tenho, no que eu posso ter, como eu posso ser mais rico, mais poderoso, mais influente. E aí a pessoa, quando começa a entender a palavra de Deus, ela começa a pensar assim, ó, se eu for influente, o que eu vou fazer com essa influência?
Se eu for poderoso, o que eu vou fazer com esse poder? Deus, ele é o dono da glória e é o dono da honra. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Mas sabe o que faz? Deus, ele divide a sua honra. Porque quando nós somos honrados, Deus está sendo honrado através de nós. E o seu nome está sendo glorificado através de nós. Nós passamos a ser ferramentas na mão de Deus. E aí aquele que está sendo honrado não é mais a pessoa em si, mas é o nome de Deus. E aí é o povo de Deus que está sendo abençoado. Amém? Você consegue entender isso? Você consegue se ver não como uma pessoa individual, mas como parte de um projeto, como parte de algo maior? Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então ele manda e nós, corpo de Cristo, obedecemos. Você já pensou mais ou menos aqueles casais que eles estão há 50, não sei, 40 anos casados, e de repente um pensa uma coisa, eu queria isso, aí a outra pessoa é assim, eu estava pensando a mesma coisa agora? Você já começou a pensar sobre isso? Como é que o casal está tão em sintonia, ele está tão de acordo, que quando um pensa aqui, o outro pensa ali, ou basta um olhar para o outro e já sabe o que o outro quer? É mais ou menos o que Deus está dizendo nesse texto aqui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele quer dizer assim, olha, o que eu quero, eu sei o que é que eu quero, e eu tenho certeza que é melhor do que o que você quer para você, para a tua vida. Porque eu vejo, não o aqui e o agora, e Deus está dizendo, é como se Deus estivesse dizendo do seu próprio poder. Ele está dizendo, olha, você está pensando vaidade, você está pensando em um momento, e você vai morrer, e aquilo que você pensou hoje se acabou. Ou seja, ele está dizendo, aquilo que você quer hoje, amanhã você já não quer mais. Mas Deus está dizendo assim, o que eu quero hoje, eu quero para daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 10.000 anos. Meu pensamento não muda como o seu. O nosso pensamento, segundo a ciência, ele é de acordo com os hormônios do momento. É por isso que existem, agora você vai entender por que existem tantos divórcios. Porque a pessoa está apaixonada hoje, porque os hormônios estão agindo no hoje, no agora, mas amanhã ela diz assim, desapaixonei, já não amo mais, não quero mais. Quer dizer que o que ela queria ontem, ela já não quer mais hoje. E aí entra o divórcio. Mas a partir do momento em que você aceita que a vontade de Deus venha sobre a sua vida, aí você já não tem mais esse tipo de problema. É por isso que muitas pessoas, elas vão mudando e não se dão conta disso. Sabe quem é que vai perceber a tua mudança? As pessoas lá fora. Sabe Moisés, quando ele subia ao monte da transfiguração, do monte onde ele falava com Deus, onde o Monte Moriá, onde ele falou com Deus, ele ficou lá 40 dias e quando ele descia do monte, ele estava tão em sintonia com Deus que o seu rosto brilhava. Mas ele próprio não conseguia enxergar o seu rosto brilhando. Eram as pessoas que estavam à sua volta, o povo começava a olhar para Moisés e dizer assim, Moisés mudou, Moisés está diferente, Moisés está brilhando. E aí o povo já não está mais de acordo com você. Sabe aquele texto da Bíblia que diz que ou você ama a Deus ou você ama o mundo? Não pode servir a dois senhores? É a mesma coisa. Você quando está agradando a Deus, você começa a incomodar o mundo. Não existe um acordo entre Deus e o mundo. Os que são do mundo reconhecem o seu chamado e dizem, Senhor, faça em mim a tua vontade. Assim como disse Maria, né? Quando o anjo falou para ela que ela iria engravidar do Espírito Santo, ela disse, Senhor, faça em mim a tua vontade. Ela está dizendo assim, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a sua. Separei aqui alguns versículos ainda para ler. Eu gostaria de finalizar com eles. Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Para entender esse texto aqui, vamos ler outro texto. Filipenses
Deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, para que eu possa explicar aquele outro texto. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que nem todos nós temos o mesmo entendimento sobre o mesmo texto. Como assim, irmão? A Bíblia não é uma só, o que está escrito não pode ser mudado. E é verdade. Só que o entendimento de quem está lendo pode ser mudado. Pode ser. Quando você lê um texto, este texto ele vai criando vida dentro de você. É por isso que em Hebreus fala porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, penetrante como uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Esses textos da Bíblia, eles vão criando vida porque eles vão fazendo sentido para você. Quando você pega um livro, um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, e você vai lendo, você vai percebendo que foram mais ou menos 40 pessoas que escreveram, mas todas elas estavam de acordo. Como é que isso é possível? Como é que um texto de Isaías escrito 700 anos de Cristo, e aí Paulo escreve mais ou menos 40 anos depois de Cristo, e aí esses textos conseguem concordar perfeitamente? Como é que isso é possível? Como é que textos da Bíblia escritos por reis podem concordar com textos escritos por pessoas simples do povo, como Pedro, que era analfabeto? Ele dizia e as pessoas e tinham o escriba para escrever. Como é que pode? Como é que pode? Sabe por quê? Porque não foram eles que se inspiraram sozinhos. Foi o Espírito Santo que estava dizendo para eles como ele queria que escrevesse, e a pessoa foi entendendo a vontade de Deus e colocando ali em palavras. É isso que eu quero que você entenda. E aí quando essas palavras, que para muitos parecem simplesmente palavras, começam a fazer efeito, começam a fazer sentido em você, aí você vai sendo, a tua mente vai sendo transformada. Vai existindo em você a tal da metanoia, a tua mudança de pensamento. E aí as pessoas vão olhar para você e dizer assim, esse daí é doido. Essa daí é doida. Mas assim como o texto que nós lemos também em Coríntios, vamos ler de novo. 1 Coríntios 2,14. Para que você possa recapitular aqui. 1 Coríntios 2,14. É assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, elas são explicadas espiritualmente, ou seja, eu posso até falar, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo, que está comigo e está com você. Versículo 16 diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Mas nós temos a mente, a mesma mente. Ou seja, que mente é essa? É o Espírito Santo que nos orienta, que nos diz o que Deus quer, que nos ensina o caminho. Este Espírito Santo que está dentro de nós é que faz toda a diferença. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Versículo 28 de 1 Coríntios. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, ou acham que são, né? O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que você se deixe ser transformado por Deus. Porque se você compreendeu essas palavras, é porque você é um escolhido de Deus. Se você consegue compreender aquilo que eu disse nessa manhã, é porque o Espírito de Deus está falando com você. É por isso que Jesus falava por parábolas. E as pessoas, mesmo assim, matavam ele, porque não entendiam o que é que Jesus estava dizendo. Não entendiam o que Jesus queria. E, na verdade, o que Jesus quer, o que Deus quer e o que o Espírito Santo quer são a mesma coisa. E o que a igreja do Senhor quer é a mesma coisa que eles querem. Porque Deus é o cabeça e nós somos o seu corpo. Fica na paz, grande abraço, não esquece, deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Um grande abraço para você e para todos que vão assistir esse vídeo.